Olá, amigos, sejam bem-vindos. Hoje é um dia muito triste por causa do atentado contra o Bolsonaro. O Brasil todo chora, lamenta, e eu vou trazer agora a vocês a informação do médico que fez a cirurgia. Ele vai falar como que foi a cirurgia, o que aconteceu, vai falar um pouco sobre a cirurgia. Daqui a pouco eu volto para comentar e trazer mais informações, tá bom? Nós estamos aqui na Santa Casa de Misericórdia, onde o candidato Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia. Ele não está sedado, segundo o hospital, está consciente na UTI, respira já sem ajuda de aparelhos, mas estamos com o doutor Luiz Henrique Borsato, que conduziu a cirurgia, ajudado por 10 cirurgiões e anestesistas. Mas o quadro dele ainda é grave e inspira cuidado. É claro, é grave. Boa noite. O quadro ainda é grave, inspira cuidados. Nós estamos num momento muito recente de pós-operatório. Qual foi o ponto mais crítico dessa cirurgia? Estancar a hemorragia, né? Tentando não falar em termos técnicos, ele teve uma hemorragia interna grave por uma lesão de uma veia intraabdominal e acho que o ponto-chave da cirurgia foi identificar a lesão e reparar para interromper o sangramento. Ele foi submetido à ressecção do intestino grosso. Qual é o desafio desse ponto da cirurgia? Do ponto de vista técnico, não é muito desafiante. Conforme eu falei, a lesão vascular é a lesão grave, que tem que ser tratada primariamente. A lesão do intestino grosso, ela foi uma lesão grave, com uma contaminação importante de fezes na cavidade abdominal. Então, nós optamos por ressecar esse pedaço que foi lesado, uma porção pequena do intestino, e confeccionar uma colostomia. A equipe optou por não fazer, a emenda, a sutura dessas lesões. Ressecção e colostomia? Ressecção e colostomia. Ressecção é o que exatamente? Poderia explicar isso? A retirada de parte do intestino, um segmento pequeno, mais ou menos aí, uns 10 centímetros, e a colostomia, quando a gente não emenda o intestino, a gente coloca o intestino exteriorizado pela parede abdominal, por onde temporariamente vão ocorrer a saída dos gases e das fezes. Uma equipe do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo está vindo aqui para Juiz de Fora hoje à noite, com a possibilidade de que ele seja transferido. Qual é a decisão dos médicos por enquanto? Foi feito um contato pessoal comigo, da equipe do Sírio-Libanês, a pedido da família. Então, nós estamos aguardando a chegada da equipe, deve ocorrer a qualquer momento. E a questão da transferência depende da estabilidade do paciente nas próximas horas. São horas muito importantes que ele vai ficar em observação na UTI. Então, em comum acordo da equipe médica aqui da Santa Casa com a equipe do Sírio, quando houver estabilidade, acredito que ele vai ser removido. O senhor acha que amanhã já pode ser removido? Talvez sim. Talvez sim. Se tiver uma evolução satisfatória, tiver estável, talvez possa ser amanhã. O candidato recebeu transfusão de sangue. Quanto sangue ele recebeu? Foram mais ou menos 4 bolsas de sangue no momento da cirurgia, em função da perda sanguínea significativa que ele apresentou. Independentemente da transferência, quanto tempo o candidato Jair Bolsonaro precisa permanecer no hospital para se recuperar? Depende muito de como vai ser a evolução do paciente. Teve um traumatismo grave, passou por uma grande cirurgia de urgência. A gente acredita que não antes aí de 7, 10 dias, mas é difícil especular quanto tempo isso vai demorar. Ele está consciente e consegue conversar, já recebeu a família? Ele recebeu a família, claro que ele ainda está sob efeito residual de sedação anestésica, mas ele já reconheceu os filhos, já conversou com os filhos na UTI. Como é essa recuperação? Para os próximos dias, o que o senhor espera que aconteça com o candidato? A gente espera que ele tenha uma boa evolução, porque as principais lesões, a lesão que ameaçava eminentemente a vida foi controlada, que era a lesão vascular, as lesões intestinais foram reparadas. É claro que está muito cedo para a gente especular sobre evolução, mas a gente aguarda e espera que ele tenha uma boa evolução, uma evolução satisfatória nos próximos dias. Qual é o tipo de cuidado que é preciso ter nesse tipo de cirurgia? Durante a cirurgia, no pós-operatório? A partir de agora? A partir de agora, ele vai ser monitorizado 24, 48, 72 horas na UTI. Isso vai ser em comum acordo com a equipe também de terapia intensiva. Ele recebe antibióticos por conta dessa contaminação do abdômen e a monitorização feito, exame clínico seriado, exames laboratoriais, eventualmente exames de imagem, a depender da evolução. Além do intestino grosso, do intestino delgado e da veia do mesentério, alguma outra lesão no fígado, por exemplo? Não houve outra lesão, foram essas lesões. 3 lesões no intestino delgado,
uma lesão no intestino grosso e essa lesão vascular nessa veia de uma região do abdômen que se chama mesentério, onde passam os vasos sanguíneos que vão para os intestinos. Muito obrigado, doutor Luiz Henrique. Agradecemos pela entrevista. Assim que o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, deu entrada no hospital às 3h40, ele passou pela emergência, fez alguns exames como tomografia, ultrassom. Havia uma suspeita de perfuração no fígado, mas essa suspeita foi descartada, segundo o hospital. E agora há pouco, os médicos responsáveis pela cirurgia deram uma entrevista aos jornalistas e eles afirmaram que o estado de saúde de Bolsonaro é grave, mas está controlado. O quadro é estável e o candidato do PSL sofreu 3 perfurações intestinais e uma lesão grave no intestino grosso. Vamos ouvir então o que disseram os médicos. Ele foi vítima então de um traumatismo abdominal por arma branca, um trauma penetrante no abdômen, e ele deu entrada no hospital com sinais de choque. Ele foi submetido a uma cirurgia em caráter de urgência, onde a gente identificou uma volumosa hemorragia interna. Ele teve uma lesão de uma veia do abdômen. Essa hemorragia foi controlada com essa ligadura da veia e a hemorragia foi estancada. Além disso, ele apresentou outras lesões em órgãos intraabdominais. Ele teve 3 perfurações no intestino delgado, que foram tratadas com sutura primária. Nós demos pontos e fechamos essas perfurações intestinais. E ele apresentou uma lesão grave no intestino grosso, numa região chamada cólon transverso, uma lesão transfixante grande, extensa, e havia uma contaminação de fezes no interior da cavidade abdominal. Então nós optamos nessa lesão por não tratar com pontos, com rafia, como as demais do intestino delgado. Nós optamos por fazer uma ressecção desse segmento que estava lesado e confeccionamos uma colostomia no paciente. Então, colostomia, quando a gente coloca o intestino na parede abdominal, com uma bolsinha, onde temporariamente vão ser excretados ali os gases e as fezes. Nós optamos por fazer essa conduta da gravidade do paciente, e as lesões graves que ameaçavam eminentemente a vida, colocavam em risco a vida, elas foram identificadas e tratadas durante a cirurgia. Heraldo, segundo algumas fontes do Hospital Santa Casa de Misericórdia, essa operação, essa cirurgia durou cerca de 4 horas e terminou pouco antes das 8 horas da noite. E daqui a pouquinho eu volto no Jornal das 10 com mais informações sobre o estado de saúde do candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Heraldo. Bom, gente, então é isso. Até onde eu sei, o Bolsonaro vai usar uma bolsinha, né, para poder sair as fezes. Eles colocaram uma bolsinha na barriga dele. Depois vai voltar ao normal, vai tirar, mas por enquanto ele vai estar se recuperando, né, com essa bolsinha. Ele vai ficar internado na UTI. Ele vai ficar internado no hospital por pelo menos 1 semana a 10 dias. Eu li que uma equipe do Hospital Sírio-Libanês está indo a Juiz de Fora para acompanhar a recuperação dele. Deve chegar daqui a pouco, por volta da 0h, né, da meia-noite de hoje. E ainda ele não pode ser transferido para outro hospital, ele vai ter que ficar em Juiz de Fora. O hospital lá deve ser bom, está sendo bem tratado, bem atendido. Quando puder, talvez ele vai ser transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, que é um dos melhores hospitais do Brasil. E a recuperação dele, ele tem que ficar internado pelo menos aí 1 semana a 10 dias. A recuperação dele vai ser longa, pelo que eu entendi, então vai durar alguns meses essa recuperação. Talvez quando ele assumir a presidência da República, no dia 1º de janeiro do ano que vem, ele vai subir a rampa do Planalto. Talvez ele ainda não esteja tão bem, né? Já deve estar bem recuperado, mas não sei, talvez ele ainda estará se recuperando. Pelo que eu entendi, ele vai poder ter uma vida normal, deve se recuperar totalmente, mas outra coisa, informação importante que eu li, que os médicos acharam assim incrível a recuperação dele, a reação do corpo, e a definição que eu dou para isso é milagre. Tá? Milagre, interferência divina. Se fosse uma outra pessoa normal, talvez não tivesse resistido, tivesse vindo a óbito, morrido. Tá? Então, pelo que eu entendi, o Bolsonaro está vivo hoje por interferência divina, porque Deus quis assim, e a gente tem que agradecer muito, né, por isso.
mas vamos orar pela recuperação dele. Ele já está consciente, já abriu os olhos, conversou, reconheceu, ele recebeu a visita de 2 filhos, então já está conversando, está se recuperando, está na UTI, o estado dele é grave, é delicado, mas assim, é estável, não está piorando. O que ele tem que fazer agora, ele tem que melhorar, não pode complicar, não pode piorar, ele tem que melhorar, é isso que tem que acontecer, tá bom? Gente, eu estou atento, eu vou trazer novas informações, qualquer informação importante que eu ver, eu trago aqui para vocês, eu posto um novo vídeo, então fiquem atentos, veja aí o sininho se está ativado, a inscrição também, tá? Para vocês saberem logo das informações, tá bom? Durante a tarde, eu fiquei muito apreensivo, muito emocionado, muito preocupado. Eu pensei que ele iria morrer, tá? Quando falaram que ele piorou, que a cirurgia não parava, que tinha perfurado vários órgãos. E quando eu vi a faca entrando, parecia a faca inteira entrando, eu pensei, nossa senhora, ele vai morrer. Daqui a pouco vai sair, ó, morreu. Eu lembro da morte do Ayrton Senna, que tava a mesma coisa, foi para o hospital, não sabe, não sei o que, de repente saiu no jornal, morreu. Então, mas não aconteceu isso, então não aconteceu, ainda bem que não aconteceu, e vamos torcer e orar pela recuperação do Bolsonaro, para que ele se saia dessa e governe o nosso Brasil como tem que ser, tá bom? Então é isso, gente, eu vou ficar atento, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Valeu aí, obrigado por terem assistido. A gente se vê então nos próximos vídeos, daqui a pouco eu trago mais um vídeo para vocês. Até mais, tchau, tchau, um abraço.